O Eduardo Bolsonaro virou motivo de piada num jantar promovido pelo Alexandre de Moraes para o Rodrigo Pacheco e outras personalidades da República. E ele ficou furioso, porque ele deve ter se sentido humilhado. Isso revela que o Eduardo Bolsonaro é visto como uma piada, como um tosco para os seus pares. Chamaram ele de bananinha, chamaram ele de frouxo, devem ter falado que ele tem um peru pequeno. Ele foi simplesmente humilhado pelo Alexandre de Moraes, pelos políticos que ali estavam. E o Eduardo Bolsonaro, ele serve para isso. Ele serve para ser motivo de chacota, porque ele tem delírio de grandeza. E ele tem esses delírios porque ele tem um negocinho pequeno. Já falei isso para vocês várias vezes. Mas ele deve ter sentido uma titica ao saber que as pessoas debocham dele pelas costas. Aí ele vem aqui citar o Olavo de Carvalho, quem ri por último ri melhor. E melhor o quê? Primeiro, coloque nos comentários. Se você pudesse debochar do Eduardo Bolsonaro, se você tivesse no jantar com o Alexandre de Moraes e com o Rodrigo Pacheco e o Geraldo Alckmin, qual seria o apelido que você daria para o Eduardo Bolsonaro? Eu falaria Piruzinho. E você? O que você acha do Eduardo Bolsonaro? Você acha que ele se sentiu um lixo virando motivo de chacota? Se você gostou que ele ficou furioso e que ele virou piada para os pares, você vai deixar o like no vídeo e vai se inscrever no canal. O Igor Gadelha do Metrópolis trouxe a informação muito quente que aconteceu um jantar organizado pelo Alexandre de Moraes para o Rodrigo Pacheco. Porque o Pacheco foi presidente do Senado. E ele estava de férias, ficou um tempo longe, voltou e aí houve esse jantar que não teve somente o Pacheco. Tava o Alexandre de Moraes, o Pacheco, o Geraldo Alckmin, o Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, várias personalidades dos três poderes e outros ministros do STF também, entre eles o Cássio Nunes Marques. E aí, como esse jantar aconteceu horas depois do anúncio do Eduardo Bolsonaro ter falado que iria ficar nos Estados Unidos, ele virou piada para os presentes. Chamaram ele de frouxo, se referiram a ele como Bananinha, porque o Eduardo Bananinha, ele tem esse apelido por conta do Hamilton Mourão, que uma vez teve lá um problema do Eduardo falando mal da China, aí o Mourão falou assim, olha, se o Eduardo fosse, o nome dele fosse Eduardo Bananinha, ninguém se importaria porque ele é filho do presidente, aí o apelido pegou. Por conta também da conotação sexual, né, do negocinho dele ser pequeno. Isso a ex-namorada falou. Então, fica muito claro que o Eduardo não é respeitado por ninguém. Que ele é visto como um parvo, ele é visto como um imbecil, ele é visto como um idiota. E isso o revoltou demais. Ele foi até as redes sociais, reagiu à reportagem falando que ele virou piada, e ele publicou textos do Olavo de Carvalho. Isso é muito interessante ele citar o Olavo de Carvalho. Ele citou o Olavo de Carvalho falando assim, estou aguardando para saber quem vai rir por último. Quando eu viajei para os Estados Unidos, eu virei piada. Depois quiseram aprender meu passaporte quando eu viajei para o Brasil. E agora quando eu volto para os Estados Unidos, viro piada de novo. Eu vou rir por último. A questão é que ele se sentiu extremamente humilhado. Essa é a questão. Isso que é gostoso. Porque ele se sentiu um tremendo de um bosta. Esse foi o sentimento do Eduardo Bolsonaro. E é muito interessante ele ser tão, assim, admirador do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, o Carlos Andreasa, que eu respeito muito, ele comentou no podcast do Vilela que o Olavo de Carvalho ele é um marco para a direita, que ele, Olavo de Carvalho, o impactou muito. Carlos Andreasa falando na adolescência. E isso é muito sintomático. Porque o Olavo de Carvalho ele tem até o 4º ano do grupo, então é o 4º ano de grupo. Então ele tem pensamentos pelo menos tinha, né? De um pré-adolescente. Mas pelo fato de ele ser mais velho, ter uma bagagem de vida, ele sabia escrever bem. Mas as ideias dele eram ideias simplórias de um adolescente. E quando você tem o guru da direita sendo alguém que não completou o 4º ano primário e tem ideias adolescentes, isso explica muita coisa. Por que o Carlos Andreasa foi impactado pelo Olavo de Carvalho na época que ele, Carlos Andreasa, era adolescente? Porque é uma literatura adolescente, é uma literatura juvenil. Ele não conseguiu passar pela formação escolar para aprender a ler um livro complexo. Por exemplo, ninguém sentou com ele para ler junto, como um professor faz,
o Vidas Secas, por exemplo. Então o Eduardo Bolsonaro, ele adora o Olavo de Carvalho porque o Olavo é um escritor simplório. Não é nem simplista, é simplório. Como é o Eduardo Bolsonaro, que também tem um pensamento juvenil e um complexo muito grande de inferioridade por conta do tamanho do membro dele. Vocês pegam no meu pé quando eu falo isso, mas é verdade, não dá para nós desassociarmos o Eduardo Bolsonaro com o complexo do negócio dele ser pequeno. Porque a ex-namorada falou, olha, o Eduardo Bolsonaro tem um negocinho pequeno. Por isso que ele tem esses delírios de grandeza. E ele se submete a umas humilhações que, por exemplo, o Flávio Bolsonaro não se submete. E isso é importante nós entendermos porque ambos estão disputando a preferência do bolsonarismo para sucederem o Bolsonaro em 2026. O Eduardo, ele tem esses delírios de grandeza, ele quer ser o expoente da extrema-direita, quer ser o embaixador da direita brasileira, quer ir lá na festa do Donald Trump e não consegue conseguir um convite fake, um convite que todo mundo conseguiria, porque ele quer compensar o tamanho dele ser pequeno, ele ter o peru pequeno. E quando o Eduardo ficou sabendo que ele virou piada, foi chamado de bananinha, e devem ter falado que ele tem um pau pequeno, ele tem pau de cupim, ele deve ter se sentido muito mal com isso. Muito mal. Tanto que ele não reagiu ao Alexandre de Moraes diretamente. Ele falou, eu vou rir por último. Porque ele sabe que ele virou piada. Como essa ida dele para o exterior é uma piada. Ele pode se afastar, pode ficar 120 dias, depois ele tem que voltar. E ele disse que ele tá... eu estou resolvendo problemas burocráticos. É isso que ele deve estar tentando fazer. Só isso e absolutamente nada mais. Aí ele falou que vai renunciar, vai nada. Não vai renunciar, nós já explicamos, o Eduardo deve estar lá nos Estados Unidos para voltar grande em relação à direita, caso consiga alguma coisa, alguma projeção para sufocar o surgimento da candidatura do Tarcísio de Freitas. É só isso que ele tá fazendo. Só isso. O que é muito interessante nós falarmos do Eduardo é que eu vejo ele também alguém completamente perdido na loucura. Completamente perdido. Porque o Eduardo, ele fomenta tantas teorias da conspiração, algo que o Olavo de Carvalho também fazia, isso muito por conta do pensamento juvenil que eles têm, porque uma teoria da conspiração ela ajuda a explicar um elemento complexo com uma explicação simples, com uma explicação simplória, como é o intelecto do Olavo, do próprio Eduardo. Então ele gosta de teorias da conspiração. Só que de tanta teoria da conspiração que ele criou, ele já não sabe mais aquilo que é real e aquilo que é fantasia, aquilo que é conspiração. Então ele fica nesse limbo, nesse ambiente do real, do imaginário, da loucura, não é? Ele tá mal. Ele não está bem. E aí virou o bananinha.